Gente, continuando aí, então, parte 3 aí da nossa revisão, né? Agora, procedimentos especiais no caso dos crimes falimentares, tá? Então é importante a gente ressaltar algumas coisas importantes. Ó, primeiro detalhe que eles estariam, nesses procedimentos, eles estariam presentes aqui no artigo 503, tá? Até o 512. Então, se você olhar lá no procedimento de julgamento dos crimes de falência, aí quando você olha ali, tá lá como revogado pela Lei 11.101 de 2005, né? Então, a Lei 11.101, ela trouxe para ela, né, o procedimento. Ela regula, então, a recuperação judicial, extrajudicial, a falência do empresário e da sociedade empresária, revogando, portanto, os dispositivos presentes aí nos artigos 503 a 512 do Código de Processo Penal, tá? Então, detalhe importante, primeiro detalhe, e obviamente quando você pega essa lei, né, o procedimento para apurar os crimes falimentares, né, está dentro então agora dessa lei especial, tá? Tá na legislação extravagante, pega lá do artigo 168 a 178 dessa lei, tá bom? Aí você tem esse quadro, tá? Então, um pouco antes, lá na lei 11.101, um pouco antes, né, que eu citei para você da lei 168 a 178, aliás, um pouco depois, então, lá no artigo 183, diz que compete ao juiz criminal, né, da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação, né, judicial ou homologado plano para a recuperação extrajudicial, conhecer a ação penal pelos crimes previstos na lei, que é 11.101. Né? O artigo 184 fala que os crimes previstos nessa lei, né, são de ação penal pública incondicionada, tá? No parágrafo único, decorrido o prazo para a que se refere o artigo 187 da lei, né, no parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça a denúncia, tá, qualquer credor habilitado, inclusive, ou o administrador judicial, poderá oferecer ação penal privada de forma subsidiária, né, da pública, observando o prazo decadencial, que nesse caso aí é de 6 meses, tá? E no artigo 185, ele fala que, recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á, né, o rito previsto nos artigos 531 a 540 do Código de Processo Penal. Nesse caso, especificamente, ele está falando que segue o rito sumário, tá? Sumário, beleza? Então é importante pensar nesse quadro. Então, com relação aos crimes falimentares, eu quero que você, então, pelo menos saiba que não é mais o procedimento regido aí pelos artigos 503 e a 512, e sim pela Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 9 de fevereiro de 2005, no caso aqui, né? Então, nesse caso aí, olha, artigo 183 a 188 dessa lei, tá? São importantes para entender esse procedimento, tá? Tudo bem? Com relação ao outro procedimento especial que nós tratamos, né, foram sobre os procedimentos relacionados aos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, ok? E nós começamos naquele dia fazendo talvez uma crítica, né? Já que fala-se que seriam delitos cometidos por funcionários públicos no exercício da função, e na verdade ele chama de crime de responsabilidade. No fundo, seriam crimes funcionais, porque são os crimes cometidos por funcionário público no exercício de suas funções. E aí você vai observar que esses crimes são dispostos lá no artigo 312 a 326 do Código Penal, tá? Então, crime de responsabilidade não seria uma denominação adequada, tá? Porque os crimes de responsabilidade seriam infrações político-administrativas julgados pelos órgãos políticos das respectivas esferas. Por exemplo, aqui no município nós teríamos
portanto, a competência para julgá-los de responsabilidade, né? A Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, né? No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, tá certo? E no âmbito federal, o Senado Federal, tá? Então, nesse caso aí, né, determinado, portanto, nessas condições, nós teríamos um outro cenário, né? Que é diferente, né, do crime de responsabilidade, do crime funcional, tá? Os crimes funcionais são delitos que somente funcionários públicos podem praticar. No caso aí, nós teríamos os crimes funcionais próprios, né? O crime funcional impróprio são delitos que outras pessoas também podem cometer, respondendo como incursas em outro tipo penal, mas cometendo junto com o funcionário público, tá? Então, nesse caso aí, você tem essa primeira lógica, né? É importante observar esse detalhe, que alguns crimes são interessantes aí, né? Nesse caso, tá? Aí você teria um procedimento especial voltado para crimes funcionais afiançáveis, que são aqueles que estão dispostos nos artigos que eu falei lá no Código Penal, né? O 312 ou 316, né? Exceto alguns casos, como é o caso do excesso de exação lá do 316, do parágrafo 1º, tá certo? E o 318 também, né, que fala da facilitação do contrabando ou descaminho, tá bom? Então, nessas condições é importante que você lembre desses detalhes, né? Que temos crimes funcionais próprios e impróprios, não é? Que nós temos procedimento especial voltado para esses crimes funcionais são afiançáveis, né, disposto do 312 ao 316, e dentro desse grupo nós teríamos duas exceções, é o caso do excesso de exação, né, disposto no parágrafo 1º do artigo 316, que fala da concussão, tá? E nós temos também qual que é o outro que eu falei? O 318, né? No 318, nós temos aí a facilitação de contrabando ou descaminho, tá? Tudo bem? Tranquilos? Bom, mas de um modo geral, o processo e julgamento de crimes de responsabilidade está aqui no artigo 513, né? Do processo e do julgamento de crimes de responsabilidade de funcionário público, tá? Começa no 513, quando ele diz o seguinte: os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento, né, competirão aos juízes de direito, né? A queixa ou a denúncia será, portanto, instruída com documentos ou justificações que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, tá? É o que está escrito lá no 513, ok? O 514, por sua vez, fala que nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa, né, em devida forma, tá certo? O juiz mandará, O juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação, né, do acusado para responder aí, nesse caso, por escrito com um prazo de 15 dias, né? E no parágrafo único ele fala que se não for, se não for conhecida, né? Se não for conhecida a reincidência a residência do acusado, ou este se achar, né, fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado um defensor, tá? A quem caberá apresentar aí a resposta preliminar, tá certo? Tranquilo? No artigo 515, ele fala que no caso previsto no artigo 514, durante o prazo concedido, né, para a resposta, no caso da resposta à acusação, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou pelo seu defensor. E aí, no caso do parágrafo único, ele diz que a resposta poderá ser instruída com documentos ou e justificações, né? Eu acho que é que ele usa mesmo, né? E justificações, tá? 516, né, o juiz rejeitará a denúncia ou, né, a queixa em despacho fundamentado, se convencido aí pela resposta do acusado ou do seu defensor da existência, na verdade, da inexistência do crime
ou da improcedência da ação, tá? Beleza? Então esse é um quadro importante. E aí tem mais dois artigos aqui, né, que ele fala, né, recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma, né, que nós temos o procedimento de citação, e na instrução criminal e nos demais termos, observa o disposto aí, né, no capítulo 1 e título e 3 aí do título 1, no caso, tá? Então nós temos aí essa consideração, beleza? Bom, então fechou isso, né, vai até o 518, agora do processo de julgamento dos crimes de calúnia, injúria e de competência de juiz singular, né? Então, nesse caso aí, seriam os procedimentos dos crimes contra a honra, tá bom? E aí eu tenho algumas considerações importantes aqui, são vários artigos, né? Nós temos nessa configuração, e aí olha só, eu não vou ler aqui os artigos, né, do 519 ao 523, tá? 519 ao 523, mas olha só que interessante, ó, excluem-se os crimes contra a honra previstos em leis especiais, tá? No caso do Código Eleitoral, não inclui aqui, tá? E ultrapassada a fase preliminar, você vai usar o rito comum, tá? E antes de receber a queixa, o magistrado deve oferecer às partes a oportunidade de se reconciliarem. Então, isso é uma diferença importante, tá? Desculpa. Né, fazendo-as comparecer à sua presença, ouvindo-as em separado, né, sem advogado presente, não se lavrando aí termo nenhum, conforme está lá no 520, depois você dá uma olhadinha no 520, tá? A designação da audiência de conciliação é obrigatória, implicando nulidade caso ela não ocorra. Então essa é uma grande diferença em relação aos demais procedimentos, né? Caso o juiz perceba, né, que é possível efetivar essa reconciliação, então ele deve promover, conforme está disposto lá no 521, agora na presença do advogado, tá? E nessas condições, né, você vai olhar lá no artigo 107 do Código Penal, você vai perceber que não existe essa modalidade aí, né, de reconciliação como causa extintiva de punibilidade, mas ela é uma causa extintiva de punibilidade, tá bom? Então isso é importante que a gente observe também, né? Se eu tiver reconciliação, o artigo 522 prevê isso, né, nós temos aí a queixa arquivada, tá bom? Então esse é um detalhe também importante. Outro aspecto importante, se for oferecida exceção de verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante pode contestar a exceção no prazo de 2 dias, sendo viável inquirir algumas testemunhas. Isso é o que está descrito no último artigo desse capítulo 3º aí, que é o 523, tá bom? Então isso dá para a gente ter uma noção aí bem rápida, então depois dá uma lida nesses artigos para a gente fazer aí a complementar a revisão, tá? Na sequência aqui, ó, capítulo 4 do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, tá? Então, propriedade imaterial, né, são os crimes que protegem a atividade criadora das pessoas, fruto predominantemente do intelecto com reflexo patrimonial, tá? E aí nós temos essa perspectiva como uma garantia constitucional, inclusive, tá? E lá no Código Penal nós temos uma previsão, né, uma proteção dos crimes contra a propriedade intelectual, que começa lá com a violação do direito autoral, lá no artigo 184, né? Você tem essa disposição, dá uma lida lá no 184, beleza? Tem um que foi revogado, que é a usurpação do nome ou pseudônimo alheio, está revogado, mas aí depois vem, né, o 186 falando do procedimento, né, e tudo mais, tá? E logicamente você tem aí alguns elementos importantes também fora do Código Penal, né? Nós temos a Lei 9.279 de maio de 96, que regula também os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e fala dos crimes contra as patentes, salvo melhor juízo, a partir do artigo 183. Dá uma olhadinha lá, né, nessa lei, a Lei 9.279, tá? A partir do artigo 183, né? Aí você tem essa perspectiva, inclusive, dos crimes contra as marcas, né? A gente dá uma olhada lá, tá? Na verdade, é bom você dar uma olhadinha, mas o foco nosso seria
né, o artigo 524 até o 530, tá? Então nós teríamos do Código de Processo Penal, tá bom? Então nesse caso aí é bom você dar uma olhadinha nessa lei, mas principalmente aqui, né, nos artigos referentes a esse assunto, começa no 524 e vai até o 530, tá? Logo depois dele, aí nós entramos com essa perspectiva da restauração dos autos, tá? Então é importante você pensar, e ele já está lá no 541, tá? No 541 você tem o processo de restauração, ó, do processo de restauração dos autos extraviados ou destruídos, que vai do 541 ao 548, tá? Então autos do processo são documentos e demais escritos, todos eles que compõem o conjunto que a gente chama de processo, tá? Tudo bem? Os autos processuais são registrados nesses autos, ok? Então é fundamental que, né, nós tenhamos aí a noção de que eles não podem ser extraviados, tá? Então você não vai restaurar o processo, você restaura os autos, tá? Então, porque eles podem ser extraviados, podem ser perdidos, podem desaparecer, podem ser destruídos, então para que sejam restaurados, podem simplesmente ter sido desaparecidos aí, se você não tem, né, o paradeiro deles, é importante que a gente instaure esse processo de restauração desses autos. Depois de oferecida a denúncia ou a queixa, o inquérito passa a integrar os autos do processo, e significa que o inquérito também faz parte desse conjunto aí, tá? Nós colocamos isso para você, então começa lá no 541, dá uma lida neles, né, no 541 e seguintes, que vai até o 548, né, para você visualizar esse procedimento aí, tá? Eu tô acelerando para a gente já chegar no tribunal do júri, tá bom? Então o tribunal do júri também é procedimento especial, né? Nasceu lá em tese, né? Assim, do ponto de vista histórico, teria nascido na Inglaterra, o formato que nós conhecemos hoje, em 1215, com a Carta Magna na Inglaterra, e se espalhou pela Europa, né? E mundo posteriormente, mas já é conhecido, né, num formato diferente, é claro, desde a antiguidade clássica, né, na Roma antiga e na Grécia antiga, tá certo? Então, com relação a essa perspectiva, lógico, né, lá na Carta Magna já falava que ninguém poderá ser preso, detido, preso ou despojado de seus bens, costumes, liberdades, senão em virtude de um julgamento pelos seus pares, segundo as ordens ou leis do país, tá? A Revolução Francesa trouxe um avanço nesse sentido, né, em vários sentidos, né, combatendo aí essa perspectiva, né, do autoritarismo, né, né, de um aspecto mais autoritário, ditatorial dos reis, das monarquias absolutistas, tá? Então busca-se liberdade a partir daí, e o Tribunal do Júri é um grande instrumento para isso. No caso brasileiro, né, ele instaura-se aqui, já durante o século XIX, tá? Não é com a independência, um pouco antes da independência, o príncipe regente instaurou o Tribunal do Júri aqui em 1822, que é o ano da independência, mas no mês de junho, tá? Em 1824 eu tenho a Constituição do Império e a manutenção, portanto, desse instituto, né? Proclamação da República acabou trazendo um avanço também com a criação do Tribunal do Júri federal, tá certo? Então isso também é um outro avanço. 1934, né? O júri está inserido aí no capítulo referente ao Poder Judiciário, mas em 1937 ele foi retirado do texto constitucional, voltando só em 1946 com a Constituição Democrática, tá certo? E aí se manteve em 67, né, com a Constituição do Regime Militar, e consolida-se aí no 88 com a Constituição de 88, ampliando os horizontes dos seus princípios. E ele está disciplinado lá no artigo 5º, né, inciso 38 da Constituição, com base estruturante em alguns elementos fundamentais, né, que asseguram direitos para nós. Eu estou falando aí da plenitude de defesa, do sigilo das votações, né, da soberania dos vereditos e também da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? E é importante observar que o primeiro elemento é a plenitude de defesa, ela é muito mais ampla, né, dentro do devido processo legal do que simplesmente a ampla defesa, tá? A plenitude de defesa, ela é uma garantia, né, para que você tenha
legitimidade da aplicação da pena posterior, tá? Então isso é uma garantia tanto da liberdade, mas ao mesmo tempo também, né, dessa garantia de que a pena será aplicada de forma legítima, tá? E é importante lembrar que as decisões do tribunal do júri, elas não devem ser revistas quanto ao seu mérito por tribunais togados, tá? Então você tem aí, né, uma soberania dos vereditos também, tá? Mas lembrando que além dessa perspectiva da plenitude de defesa, você também tem o sigilo das votações, tá? Então temos lá um quadro interessante: juiz, presidente, jurados, MP, assistente, querelante, o defensor, né, escrivão, oficial de justiça, dirigir-se-ão a uma sala, né, especial para esse fim, né, o que diz lá o artigo 485, né? Então esse seria um elemento importante sobre a perspectiva do voto, né, do sigilo das votações. Tem muita confusão em torno disso, né, mas na verdade é uma garantia, tá? Então esse é um elemento importante. No parágrafo 1º do 485 fala que, né, na falta da sala especial, né, o juiz presidente então determinará que o público se retire. Então é importante pensar nessa lógica e aí permanecendo somente as pessoas mencionadas para, né, proceder aí à votação, tá certo? Então é um elemento importante. Nós perguntamos se isso fere ou não o princípio da publicidade, mas vimos que não, tá? A soberania dos vereditos, né, é o veredito popular, tá? Portanto, ela é a última palavra que nós temos e não pode ser efetivamente contestada por nenhum tribunal togado, tá? Então o juiz leigo, ele está com base, né, a sua decisão está com base em que, né, na sua percepção social, né, na sua consciência e não baseado numa lei, como é o caso do juiz togado. Eu lembro que eu falei para você de um juramento, inclusive, né, que está aqui no 472, tá? Do procedimento do Tribunal do Júri, né? Então depois dá uma olhadinha lá nesse juramento, tá bom? Tranquilos? Então, competência para julgar também os crimes dolosos contra a vida. Nós discutimos isso, mas é o que está escrito lá na linha D, né, do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, tá? Então, possibilidade de julgar os crimes conexos também, beleza? É importante pensar nisso, né? A questão dos crimes conexos, mas de qualquer forma, essa é a linha que nós temos aí, né, dessa perspectiva, né? Então, aí nós colocamos a teoria para você nas aulas, falamos aí da competência e da continência e assim por diante, tá? Outra coisa que nós discutimos foi com relação às garantias humanas, né? Lembra, né? São direitos fundamentais, materiais ou formais, né? Então, e que são, no caso dos materiais, são fundamentais à existência humana e que o tribunal do júri, então, seria, como é que nós falamos lá? Uma garantia humana fundamental, formal, né? Então essa é uma garantia importante para nós, tá? Então esse é um elemento de garantia de liberdade individual, né? Que é um bem jurídico essencial, tá certo? Então esse processo é importante que a gente tenha, né, essa perspectiva aí de garantia, tá? Tribunal do Júri é uma garantia, portanto, fundamental formal, não é garantia individual essencial, tá? Mas é uma garantia, né, formal, e isso é muito importante, né? Porque se você tem esse tribunal como a representação da soberania popular, né? Então dá para a gente perceber essa lógica diferente de outros países, inclusive, tá? Então, o Tribunal do Júri pode ser considerado um direito humano fundamental, porque tem a participação do povo nos julgamentos proferidos, tá? É uma instituição que é extremamente antiga, no caso do Brasil, já desde que nasceu o Brasil, né? E um elemento importante nas garantias, né, tanto da democracia quanto das liberdades individuais, tá? Então, isso também a gente discutiu de forma bem ampla, tá? Dentro das nossas temáticas aí que nós trabalhamos em sala, tá? E é importante você perceber, e aí eu vou pedir para você fazer
a leitura no caso aí, né? Começando lá no artigo 406. Você deve fazer a leitura a partir dali, que fala do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Aí começa lá com a acusação e da instrução preliminar. Eu lembro que falei para você que funciona como se fosse um filtro, né? Essa fase preliminar aí para saber se nós vamos ter a pronúncia ou a impronúncia ou a absolvição, né? A pronúncia, impronúncia ou absolvição, você vai dar uma olhada a partir do 413, tá? Até o 421, né? Falando sobre essa linha da pronúncia ou da impronúncia, além da absolvição sumária, tá perfeito? Tranquilos? Então aí eu tenho a formação da culpa, né, nessa fase aí que começa ali na 406, né, nos delitos dolosos contra a vida. Então você tem a busca, né, ou a formação da culpa aí, beleza? Então vou colher provas, né? Vai ter um julgamento, né? Para que você tenha esse filtro, tá? Então o magistrado ele vai ter uma missão, né? De filtrar, né? Para ver se valeria a pena o procedimento do júri ou não, tá? Então esse é um elemento importante, né? Dentro desse quadro, a instrução criminal segue o rito estabelecido do 406 ao 412. Tá bom? Que aí nós vamos ter uma aparência ali do procedimento comum, tá? Mas ele é especial, tá? Então você tem essa perspectiva. Então acabou, né, essa fase, aí eu vou ter a pronúncia, impronúncia ou, né, absolvição sumária. Essa outra fase, a segunda fase começa, seria a preparação do plenário, caso esse réu seja pronunciado, né? Então aí ele vai ser enviado para o plenário do Tribunal do Júri para ser julgado, tá? E esse é um aspecto importante para verificar essa possibilidade, né? A Lei 11.689 de 2008 mudou o procedimento, né, do Tribunal do Júri, tá certo? Então aí você tem esse cenário, né, que a sequência ela tá lá no Código de Processo Penal, mas só que foi alterado pela Lei 11.689 lá em 2008, tá? Então é importante você relembrar esse detalhe. Então, recebida a denúncia ou a queixa, né, com rol de testemunhas de T8, o juiz determinará a citação do réu, né, para responder, né, às acusações. E aí nós temos a resposta à acusação, tá certo? Resposta à acusação, né, que seria a defesa prévia, deve ser oferecido no prazo de 10 dias, conforme consta lá no artigo 406, né? Então, nesse caso aí, você tem todo o procedimento vinculado a essa defesa prévia, tá? E nós discutimos isso com os detalhes que você tem lá nos artigos, nós fizemos a leitura, né, dos artigos, tá? Aí vem a audiência, uma audiência única, né? Você está observando isso aí na leitura desses artigos, você percebe esse detalhe, tá? Lá no artigo 410, por exemplo, o juiz determina a inquirição, né, das testemunhas, tá? E a realização de diligências requeridas pelas partes num prazo de 10 dias, tá? Então nós teremos, portanto, uma audiência única, né, instituída aí também pela Lei 11.689, tá? Para produzir toda a prova, né, pelo menos oral, nessa data, tá? Isso é para tentar garantir uma economia processual. Nós fizemos um comentário sobre isso, né? Na audiência, então, serão ouvidos ofendidos, testemunhas arroladas, acusação e defesa, né, nessa ordem, e os esclarecimentos dos peritos, tá? Então é importante você observar esses detalhes aí. Então, aí você tem questionamentos, eu não vou fazer aqui agora, sobre essa audiência única, se ela vai ser um elemento de economia processual ou não, tá? Falamos da perspectiva, né, da mutatio libelli, né, expressão em latim empregada aqui no direito para os casos de aditamento da peça acusatória, né? Lá no 384 a gente tem essa possibilidade da mutatio libelli, né? E não sendo o caso de mutatio libelli, as partes devem debater oralmente, é o que está falando aqui no artigo 411. A formação da culpa, portanto, deve ser concluída no máximo em 90 dias, tá? Isso está lá no artigo 412, na sequência aqui, que é o último dessa fase aí, tá? Então, aí, lógico, é prazo impróprio, né? Então, não existe sanção caso nós tenhamos, né, a ultrapassagem desse tempo, né? Então, após os debates, o juiz deve proferir a sua decisão, né,
no termo da audiência ou no prazo de 10 dias aí, né? Para que você tenha a pronúncia ou a impronúncia, ou ainda a possibilidade da absolvição sumária. Na verdade, são 4 situações que eu coloquei para você, né? Então, pronunciar o réu lá no 413, impronunciá-lo no 414, o 415 traz a possibilidade da absolvição sumária e o 419, né, na desclassificação, né, penal, tá? Então dá uma lida nesses artigos também, eu acho que é importante, né? Lembrando que pronúncia é o quê? É uma decisão interlocutória mista, né? Que julga, portanto, admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do tribunal do júri. Por isso que eu falei para você que é um filtro, tá? É uma decisão de natureza mista, né? Encerrando aí a primeira fase, né, de formação da culpa. Tá, que seria a fase da formação da culpa, inaugura uma outra fase, que é a preparação do plenário, né, que será julgado, portanto, o mérito. Tá? Então, para a pronúncia, o que nós precisamos? Né? Prova da existência do fato descrito como crime, indício suficiente de autoria ou de participação. Tá? Então, essa questão da materialidade, importante, ter certeza de que ocorreu um crime, né, dentro dessa lógica, crime doloso contra a vida. Tá? E aí, logicamente, você tem esse cenário aí da possibilidade da pronúncia, tá bom? Requisitos, né? Não se deve admitir no cenário da pronúncia que o juiz se limite a um convencimento íntimo a respeito, né, de existência de fato criminoso. Não é um julgamento de valor próprio, né? É um convencimento técnico, tá? Então esse é um detalhe importante aí também que a gente tem, né, para a garantia desse quadro, tá? Lembrando que indícios são elementos indiretos que, por meio de um raciocínio lógico, auxilia a formação do convencimento do juiz, né? E aí eu teria uma prova indireta nesse caso, né? E aí, lembrando que lá no artigo 167, mesmo que eu não tenha do Código de Processo Penal, mesmo que eu não tenha, né, a certeza da materialidade, eu tenho a possibilidade da materialidade por meio, né, do artigo 167, né, que ele fala que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir essa falta, tá? Então ele fala mais ou menos assim, tá? Importante pensar nessa lógica da convicção, né? E lógico, tá? Você tem aí também alguns outros elementos fundamentais, né? Que é o caso da impronúncia, tá? A impronúncia já é uma decisão interlocutória de conteúdo terminativo, né, que encerra a fase, né, do processo, a primeira fase, mas não inaugura a fase, né, do plenário, tá? Então ele vai ficar meio que de castigo aí, tá certo? Então nesse caso aí, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, de forma fundamentada, vai impronunciar o acusado, tá? Esse aí é o artigo 414, né? Então é importante pensar nesse detalhe. É meio inconveniente isso, nós falamos, depois dá uma olhadinha na aula, tá? É importante esse detalhe, porque fica em aberto, né? Então, a qualquer tempo que aparecerem fatos novos ou provas, pode-se retomar o processo, a ação penal contra aquele acusado, tá? Então, o ideal mesmo é que nós tenhamos aí uma absolvição sumária, né? Esse que seria importante. Como fala lá no artigo 386, que o juiz absolverá, né, o réu, mencionando a causa na parte dispositiva. Aí nós fizemos uma abordagem do inciso 7º desse artigo 386, que fala sobre não existir prova suficiente para condenação, tá? Então, lógico, porque dessa forma era até bom o acusado ir para o plenário do júri, mas ele não pode, para que no plenário do júri seja provada a sua inocência, tá? Então é importante pensar nessa lógica, tá? Bom, eu tenho uma possibilidade de desclassificação da infração, né, que é uma decisão interlocutória simples, modificando a competência do juízo, né, nesse sentido, porque não seria um crime doloso contra a vida, tá? Então é importante pensar na possibilidade da desclassificação, que é o 419, né? Tá certo? E o 415 seria a absolvição sumária, tá? O juiz, de forma fundamentada, absolverá o réu,
né, ou acusado no caso, né, provada a inexistência do fato, provado que não foi ele que cometeu o delito, o fato que ele cometeu, né, não é uma infração, tá? Ou se tem aí um caso, né, de isenção de pena ou de exclusão, né, do tipo, tá? Então é importante pensar na imputabilidade, porque na imputabilidade tem lá uma situação que envolve a medida de segurança, tá? Então, por isso que é importante pensar nesse detalhe, né? Cabe ao tribunal do júri, né, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, portanto, tá? Mas se ele foi absolvido, aí, obviamente, ele não vai para o tribunal, tá bom? Então, isso é importante pensar. Vamos lembrar da semi-imputabilidade, né? Que aí a gente resgata lá a imputabilidade, a inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal, né? Vamos só dar uma lembrada para você aqui, no artigo 26 do Código Penal, tem o parágrafo único que é redução de pena, mas lá no caput do 26 fala que o sujeito é isento de pena se ele né, se tem o desenvolvimento mental totalmente incompleto, né? No parágrafo primeiro, parágrafo único, aliás, fala do entendimento parcial, se ele tem algum discernimento, aí ele entra como semi-imputável, tá? Então é importante pensar nessa lógica aí, tá? Bom, aí você tem essa perspectiva. Acho que é bom dar uma lida no 420, viu? Né, o 420 é bom você dar uma olhada nele, tá? Intimação da decisão de pronúncia será feita, aí você tem, né, a intimação dela, né? Intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ou ao defensor e ao Ministério Público, tá? Então é importante pensar nessa discussão do artigo 420, tá? Então dá uma lida nele aí também. E dá uma lida também nos seguintes, eu não preciso continuar aqui, dá pra gente encerrar aqui, né? Dá uma olhada na sequência aí a partir do 422, tá bom? É bom dar uma olhadinha aí nessa perspectiva do 422 e seguintes, tá bom? E a gente vai encerrar, na verdade, a nossa breve revisão por aqui, tá? Tudo bem? Então, tá feito. 3 partes, né? Depois você confere aí, são 3 partes, né? A parte 1, parte 2 e parte 3. E, né, na semana que vem, na próxima terça-feira, já é a nossa prova, tá bom? Então, fica atento aí que tem mais coisas, tá?